discutindo o assunto da ética, né? Eu gostaria de saber várias razões que vocês têm para um interesse nesse assunto. Por que você está aqui? Por que você tem interesse nisso? Então, para ter a segurança que estamos integrando a ética com a mudança numa cultura secular. Outras razões. Por que você tem interesse nesse assunto de ética? Então, você tem mais interesse no assunto de mudança ou na ética? Como você trata a mudança? Ok. Similar aqui, né, do Pastor Wagner, né? Porque você pensa que a ética muda, comportamento ministerial é o seu interesse, para manter A ética com os companheiros de ministério e a própria liderança também. Excelente. Porque, olha, na minha experiência, especialmente como bispo da igreja, a maioria, a grande maioria das ocasiões quando o pastor ou um ordenado caiu, foi por causa de uma erosão. É uma palavra, ok? Uma erosão da ética interna, intrínseco do pastor. Não aconteceu no momento, não aconteceu de ontem para hoje, aconteceu durante um período de muitos anos de negligência e erosão do centro ético da pessoa. Então é muito importante isso, mas não pensa que a gente pode aprender ética numa aula, ou num ano, ou numa matéria. E daí já tem. Esse é um assunto que constantemente é uma parte das nossas vidas, ministérios e liderança. Não pode só compartimentalizar o assunto de ética para dizer agora eu conheço como estudar a Bíblia, eu conheço a história da igreja e eu tenho o conhecimento da ética. Então já tudo acabou, agora eu posso ir e fazer minhas tarefas. Não, ética é completamente integrado em tudo que nós fazemos. Agora, esse assunto de mudança, então nós estamos operando ou fazendo as atividades de ministério ou liderando a igreja. A cultura ao redor de nós é uma cultura, um ambiente de mudança. Muitas coisas estão mudando. Temos a mudança tecnológica, temos a mudança política, temos a mudança institucional, temos mudanças mundiais, globais, e temos mudanças incluindo mais e mais crescimento de secularismo e Isso, né? Muitas coisas estão acontecendo aqui ao redor das nossas igrejas e do nosso ministério. Então, nós vamos caminhando assim, nesse ambiente de mudança, e a questão é como é que as nossas igrejas vão responder ou engajar, melhor palavra, engajar essas culturas. Vocês sabem que as igrejas vão ser afetados pelo ambiente ao nosso redor, né? Nós vamos mudar de um jeito ou outro. A igreja vai mudar.
Se lembra 50 anos atrás? Bom, não tem ninguém aqui que é... Talvez um que pode lembrar 50 anos atrás, talvez 2, né? Talvez 3, né? Que pode lembrar. O ambiente mudou, a música da igreja mudou, as circunstâncias dos prédios da igreja, as comunidades, as estruturas, as financeiras, como é que se diz? O composition, a composição das congregações é muito diferente, né? Tudo está mudando. A questão é como é que a igreja vai engajar essa cultura. Então, a questão é como, indo para frente, que nós vamos engajar essa cultura e ambiente. Se nós engajamos numa maneira que vamos ter diálogo para que podemos ter influência na cultura, isso é território muito perigoso. Agora, é importante que temos esse diálogo, interação, engajamento com a cultura, mas é perigoso porque a alma da igreja aqui vai ser afetado por esses engajamentos. E se nós não temos uma identidade segura, e se você como líder não tem uma âncora central, a igreja vai começar a ser atraído demais para o ambiente ao redor. E os valores, as expectativas da cultura vai puxar a sua liderança a ser aceitado neste ambiente. Você tem que ser engajado, mas não pode ser transformado para ser um reflexo da cultura ao redor. Entendeu? A outra opção é que nós descobrimos um centro na nossa essência, no nosso ser próprio, que nos guia a manter o centro, manter uma identidade centrado como o povo de Deus, um servo de Deus, ainda que sejamos engajados com a cultura. Mas olha, não nos desviamos para tornarmos a ser mesmo o ambiente. Nós permanecemos como o servo de Deus, engajado com a cultura ao nosso redor. Entende? Então, nós temos a opção de manter esse centro, essa identidade, essa essência que é desenvolvido como servo de Deus, refletindo os valores, os princípios e a natureza de Deus dentro do ambiente de mudança, ou nós vamos ser atraídos ou influenciados para ser e refletir a cultura ao redor de nós. Tá claro? Estão me entendendo? Ok? É por isso que a responsabilidade do pastor, a responsabilidade dos líderes espirituais é discernimento deste engajamento para determinar quando é que a influência externa no nosso ambiente está destruindo a identidade própria e essencial das nossas igrejas. Agora, para 50, 75 anos, nós estávamos numa dificuldade até que nós decidimos que as coisas
de influência, as coisas importantes eram mais externas. Se nós não vestimos de uma maneira certa, se nós não fazemos comportamentos particulares, isso vai manter a nossa identidade essencial. E descobrimos que esses comportamentos externos não são necessariamente uma definição da nossa identidade essencial. Então, sua responsabilidade é de discriminar dentre das coisas essenciais e as coisas que podemos adotar, porque no outro lado do seu ponto é uma outra dificuldade que eu encontro muito nas igrejas, não sei aqui no Brasil, mas no outro partes do mundo, eu encontro mais desse problema do que o que você está dizendo. E o problema é esse. Agora, nós temos um oficial do banco aqui. Então, ele tem treinamento secular, experiência no banco financeiro, ele sabe como fazer decisões no banco, ou outros de vocês talvez tenham esse tipo de experiência, né? Agora, quando nós dizemos que a igreja é separado da cultura e o ambiente, e nós convencemos pessoas como o irmão que está começando a assistir à nossa igreja, vamos imaginar, né? Então, ele está chegando, ele é um homem de muita capacidade, habilidade na empresa. Ele chega na igreja, a gente diz, olha, a igreja é diferente, não podemos adotar os métodos do negócio seculares na nossa igreja. Então, ele chega na igreja com toda essa capacidade e ele diz, ok, eu tenho que colocar minha cabeça aí no armário. Entendeu? Eu tenho que deixar minhas habilidades lá na entrada. Quando eu entro à igreja, eu não posso usar essas habilidades para ajudar. Então, temos gente nos conselhos deliberativos das nossas igrejas que têm muita capacidade, mas eles deixam na porta e não usam para o benefício da igreja própria. Isso que eu estou dizendo. Que é o engajamento e o uso próprio centrado. É por isso que é importante para vocês, sua responsabilidade é discriminar quando esse engajamento vai começar a desviar a identidade essencial ou quando vai aumentar e encorajar ou crescer a habilidade da igreja, tá bom? É por isso que eu gostaria de recomendar, vocês leram a Fator Integridade? Porque eu trato desse ponto exatamente, nesse livro. Porque não é somente uma adotação de valores, mas um uso da capacidade. É aí que o seu discernimento é necessário. Então, eu gostaria de pedir, vocês conhecem Mateus 5, 13 a 16. Quem pode me dizer de memória esse versículo? Mateus 5, 13 a 16. Sabem de cor? Vocês são o sal. Exatamente. Pode. Para todos. Seu sabor se tornar insípido, será lançado fora e lançado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, porém não podem esconder. Ok, mais uma vez, porque esses aí atrás, eles não conhecem esses versículos. É só você que tem no coração esse versículo aí. A gente toma tempo para memorizar isso, as escrituras. Vocês fazem aqui? Você decora as escrituras? Espero que sim, né?
Porque tem que ter no coração. Aí você pode fazer como você fez ontem, Esteban, pode usar como está conversando próprio. E você vai de seu comentário para usar o texto sem nenhuma divisão, né? Quando está no coração as escrituras, daí sai, mesmo como ele estava pregando ontem, né? Então, outra vez, bem alto para que eles podem, esses versículos. Exatamente. Aí, então, tarefa número 1 é de decorar esses versículos, tá bom? Vai decorar esses versículos. Muito bom. Olha, nós estamos impondo muito em vocês dois, né? Ontem a pregação, hoje eu estou colocando Bom. Mas é que ele é o pastor da congregação, né? Então ele tem que ir com o pastor do outro. Então... E você não prega, Wagner? Você não... de vez em quando. Então, aqui temos sal e luz. Os dois elementos desses versículos. Eu gostaria, então, deixe-me ver a palavra em português, descrever outcome, seria o efeito e a essência, é assim que soletra? Essência. Eu gostaria só umas 2 palavras. Qual é o efeito de sal e qual é a essência de sal? Qual é o efeito da luz? Qual é a essência da luz? Sal, o efeito é sabor, né? Sal, o efeito é sabor. Conservar. Limpar. Limpar. Preservar. Como conservar, é similar. Aqui não tem muito neve, né? Só lá no sul, também Argentina e Chile, onde eu moro, nas montanhas, tem muita neve e gelo, e no norte do nosso país tem muito gelo. Sabe o que usamos? Quando a gente sai da casa de manhã, pisa aí na escada que está tudo congelado, tem gelo em cima, fica muito escorregadia, né? Então a gente tem que tirar o gelo. E é muito difícil, frequentemente, tirar o gelo com o quê? Uma pá. É difícil. Então, como é que a gente tira o gelo? Coloca sal. Por quê? Derrete. Derrete. Com 2 R's, né? Então, qual é outro aqui? O efeito ou essência da luz e o de sal? O quê? Clarear. É o quê? Clarear. Iluminar. Ela dá direção, né? Direção. Não sei se vou dizer o contrário, mas ela dissipa a escuridão. Dissipa escuridão. E a essência nos dois? Isso é um pouquinho mais difícil, né? A luz talvez seja o fato dela mostrar a realidade. A luz apagada não mostra o que há, não mostra a pintura da casa, do salão, mas quando se acende, mostra se a pintura está estragada, se a sala está... Mostra a realidade, muito importante.
Agora, a essência, descrevendo a essência é mais difícil, né? Porque não é óbvio. É mais coberto, é mais subjetivo, né? Mas o que você acha que seria a essência de sal? Radiante, é energia, sabor, bom, isso é um efeito. Exatamente, e aqui, como nós descrevemos isso? Você tem uma palavra? Cloreto de sódio. É só... Cloreto de sódio. Então, a essência seria a composição química, né? O cloreto de sódio, ele é uma composição, um componente químico. Então é componente químico. É C só ou C? QU. Ele é uma marca de componentes da reação química. A reação. Se não reage, não tem sabor, não conserva, não limpa, não faz nada. E tem como é que se diz? Um tang, tem um sabor, tem uma essência salgado, né? A resultado dessa mistura química, né? É salgado. Tem uma essência salgado, né? A luz é radiante, a luz é brilhante com... Então, isso é muito mais difícil descrever a essência do que o efeito. Quando nós estamos discutindo o assunto de ética, eu gostaria, quais são as palavras ou frases que acendem nos seus pensamentos? Quando você pensa em ética, o que é que você pensa que é? O que é ética? Agir corretamente. Agir correto. Acho que comportamento. Educação. pode ser regras ou princípios de como agir. Regras, princípios de agir. Decisões, né? Decisões. Interessante, né? Que aqui, geralmente, agir, comportamento, educação seria um pouquinho diferente, seria uma maneira de descobrir. Regras geralmente são aquelas coisas que guiam comportamento, né? Princípios seria mais essencial, decisões são comportamento. Olha, temos aqui 1, 2, 3, 4 de todos esses que geralmente estão descrevendo o efeito de ética. Um que é um processo de desenvolvimento, e esse aqui, um dos 6 total, um dos 6 que geralmente está referenciando a essência de uma pessoa. Estão me seguindo? Tá vendo? Geralmente, quando nós falamos ao respeito de ética, os nossos pensamentos vão imediatamente para o efeito. O efeito é agir, comportamento, o que nós podemos ver, o que é observado, o que podemos medir, né? Mas se lembra que na mesma maneira que sal tem efeito, sal também tem uma essência. Na mesma maneira que luz tem o efeito, luz também tem uma essência. Na mesma maneira, ética também tem o efeito,
mas também tem uma essência. Porque a definição de ética, eu vou dar uma definição mais tarde, mas o assunto de ética envolve ambos, envolve comportamento ação, mas também envolve valores morais, Sim. essência. Se não temos ambos, não temos ética. Se a gente não tem a reação química, a essência de salgado, não tem sal. Quando o sal perde o quê? O sabor. Quando perde a essência que se definia como sal, quando o sal perde essa essência, não tem mais efeito, qual é a palavra em português no versículo? É só o quê? É só para ser usado embaixo dos pés, né? Não tem uso mais. Entendeu? Então, a parte mais importante do sal é a essência do sal, mesmo que é o mais difícil para nós definir aqui, porque não é visível. Mas sem a essência não tem o efeito. Sem a essência de luz não tem o efeito da luz. Sem radiância, sendo radiante, sem a brilhância, sem energia, não tem efeito. Mesma coisa com a ética. Sem valores morais e a essência subterrânea, não tem o efeito de comportamento. Quando essa situação rises, quando isso sobe e nós ignoramos esta parte da nossa vida, das nossas igrejas, quando nós negligenciamos os morais e os valores e a essência de quem somos, aí o comportamento não vai ter uma âncora para continuar, mas vai ser distraído para refletir o ambiente ao redor de nós. Porque comportamento sem esse mais invisível, sem essência, vai ser formado pelo ambiente ao redor. Estão me seguindo? Estão entendendo? Então, eu quero dizer que a palavra próprio envolve duas dimensões. A dimensão de ação e a dimensão de ser. Ética não é ética se não inclui ambos. Ética não é ética se é só essência e morais. Morais são diferentes. O que é moral é diferente do que é ético. Ética é quando os morais começam a se expressar no comportamento, numa maneira que reflete os valores. Então, ética sem comportamento não é ética, porque ética, por definição, é prática, é ação, é comportamento. Mas não só comportamento, é comportamento baseada numa essência que guia o comportamento. Está me entendendo? Então, essas duas dimensões são muito importantes como uma base de entender
ética. Agora, quando você sai e vai para o negócio, ou a empresa, ou com os vizinhos, e estão discutindo o assunto de ética, geralmente, o que é que eles estão descrevendo? O efeito. E é por isso que quando companhias estão estabelecendo um manual de ética, porque cada corporativa tem, eles têm expectativas éticas para você ser um empregado nessa corporação. E você tem que decidir, você tem que fazer compromisso que vai viver numa maneira consistente com as políticas éticas dessa corporação. Mas em cada caso, isso é uma coleção de comportamentos que são os efeitos da ética. Esse dualismo, ou essas duas dimensões da ética são muito importantes, porque geralmente, quando nós discutimos ética, nós desviamos para só discutir o efeito. Mas, se vocês me conhecem, eu vou. Posso apagar? Demorou demais. Alguém conhece isso? O que é isso? É isso. O quê? Tem revelação, né? Eu vi uma montanha com nuvem. Montanha com nuvem, né? É um iceberg. 10% do iceberg é o quê? Está fora da água, em cima da água. Isso é o ponto do iceberg. 90% é abaixo da água. Ok? Agora, duas aplicações. Esse iceberg representa você. Sua identidade, sua estou soletrando como um americano aí, em inglês. Atividade. 1 Pedro 2,9. Quem sabe de cor? Muito bom, muito bom. Nota que esse versículo tem duas dimensões. 1 Pedro 2,9. Ou, talvez eu não deveria dar o endereço. Vai você procurar. Né? Vocês são os sacerdotes, o povo de Deus, povo santo, descrevendo sua identidade. Esse é quem você é, o ser. E depois as duas próximas palavras são? Nação santa. Não. Para anunciar as virtudes. Para quê? Para quê? Não. O ênfase agora não é proclamar nem os sacerdotes. O ênfase agora é para quê? Duas palavras. Para quê? Então, essas duas palavras na Bíblia são os mais importantes desse versículo. Sabe por quê? Tem uma ideia por quê? Está dizendo a sua função? Você é assim, para que aconteça alguma coisa. Exatamente. E a coisa que está acontecendo fora dessa identidade. Entendeu? A segunda parte do versículo é declarar as grandezas
The marvelous works of him who called you out of darkness. Você sabe, né? As virtudes de Deus, né? Proclamar a Deus. Essa é a atividade, a sua missão, né? Segunda parte é a missão. Primeira parte é seu ser, sua identidade. Segunda parte é o fazer. Mas dentre dessas duas partes, essas duas palavras pequenininhas são os mais importantes deste versículo. Porque nessas duas palavras, Pedro está conectando as dimensões de quem você é com o que você faz. E nessa conexão descobrimos que sempre agimos fora do nosso ser. Quem você é vai afetar, formar o que você faz. E o que você faz é uma reflexão de quem você é. Então, a nossa ação, o nosso fazer é o resultado do nosso ser. E o nosso ser é a motivação e a influência que forma o nosso fazer. Está comigo? Está entendendo a conexão? Não pode dividir esse versículo. Não pode dividir o ser com o fazer. Sua identidade com sua atividade. É por isso que nas nossas preparações pastoreais, nós cometemos um erro grande quando estamos somente treinando as habilidades do pastor. Temos que formar a identidade do pastor. Agora, estão me entendendo ou eu já perdi? Não? Tá ok? Palavras estão ok? Vamos para frente. Essa conexão é muito importante de reconhecer. 90% do seu ministério é definido, estabelecido e motivado do seu ser. 10% é o que o povo veja, observa, e o que você faz. Agora, se você negligencia, se você ignora a sua identidade, isso vai derretendo, ficando menos e menos. Agora, o centro de gravidade, o centro de gravidade deste iceberg é bem aqui embaixo, né? Até que quando tem como é que se diz, storms, tempestades e furacões aqui em cima, aqui abaixo a 100 metros, é tudo pacífico, é tudo sólido, calmo. Você talvez vai estar num tempo de tempestade no seu ministério. Gente que não gosta da sua pregação. Você prega 25, 30 minutos, eles só querem pregação de 15 minutos. Vocês são muito bons, olha. Estou muito impressionado com seus sermões. Agora você que vai... Não, a Verônica não está aqui, né? Já tem um alto standard para hoje à noite, né? Benchmark. Um benchmark muito alto. 9 minutos, 8 minutos. E era bem no ponto. Bem impactível, né? Gente que eles não gostam quanto as decisões que você faz com o orçamento. Gente que digam que o cor do santuário não é bom. Precisa um cor diferente.
coisas assim, né? Uma tempestade aqui de ações e comportamentos. Se você não tem um centro de gravidade muito profundo, essas tempestades vão causar seu iceberg de rolar, né? Quando você pensa que o centro de gravidade, quem você é definido por sua atividade, você vai negligenciar aqui e vai derretendo. O que acontece? O centro de gravidade, ele começa a subir, até que o centro está bem em cima aqui e não precisa uma tempestade muito grande para começar a tombar esse iceberg. Está entendendo? Por isso que a identidade, a formação de pastores tem que ser a maioria abaixo da água, a respeito da formação da identidade, porque sem uma identidade bem formado, sem a essência bem formado, o efeito, o performance, a atividade vai começar a ser centrado no ego ou no ambiente exterior. Quando eu cheguei muitos anos atrás, quando eu fui elegido como superintendente das igrejas metodistas livres em Califórnia do Sul, eu tinha 65 igrejas, 13 escolas, como é que se diz? Colégios, né? Que eram conectados com essas igrejas. Por aí, 175 pastores nessas igrejas, né? Antes de ser bispo, eu fui superintendente. Quando eu cheguei lá, cada 6 meses, como superintendente, eu estava tirando a ordenação de um pastor. Cada 6 meses. Isso continuou para 2, 3 anos. É muito chato, né? O que está acontecendo aqui? Por quê? Porque o comportamento está desviando para ser não aceitável para a igreja. Era geralmente o resultado de relacionamentos inapropriados fora do matrimônio. Geralmente. Só um que não foi isso. O que está acontecendo aqui? E era uma doença, era um dor muito, muito profundo. Como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso invertir, reversar esse trend? Como é que se diz trend? Tendência. This tendency. Aconselhamento, recursos, tudo isso, mas nada corrigiu, até que comecei a focar a atenção dos pastores, não aqui, como pregar, como decidir, como dar liderança, como estabelecer estrutura, como financiar, mas aqui. Quando comecei a focar a atenção dos pastores na parte 90%, a parte mais importante para desenvolver isso, para expandir e aprofundar até que o centro de gravidade desceu. Então, quando as tentações, as tempestades surgem aqui em cima, na área do comportamento, eles têm uma base, uma âncora que dá estabilidade para resistir e também para engajar numa maneira consistente com a identidade de quem eles são. E o comportamento começou a corrigir. Até que nos 10 anos seguintes, nenhuma falha pastoral.
Agora, você diz, mas como é que a gente aprende como pregar e decidir? Olha, geralmente, eu sei que temos que ter seminários e recursos para ajudar com as atividades de pastoreamento, de pastoreado. Eu sei disso. Mas o ênfase, se o ênfase está aqui em cima, o ponto de referência vai estar aqui em cima. Entendeu? Se o ênfase está aqui no ser, na identidade, na formação, e de vez em quando ajudamos com a técnica, treinamento da mão e tudo isso, então, isso que vai ser o ponto de referência. Eu acho que pastores como vocês têm a inteligência suficiente para descobrir como é que tem que fazer uma coisa numa maneira de eficiência, né? Se você tem uma questão, como é que eu posso arranjar o orçamento numa maneira que vai ser mais, mais solvente? Você tem a inteligência de pegar o telefone e chamar alguém com mais experiência. Você tem a inteligência para ir aí, né? Tem recursos, muitos recursos lá. Você tem inteligência, usa a inteligência. Não espere a que alguém te diga como é que você tem que fazer fulano e tal, essa coisa. O como não é tão importante do que o quem é. Entendeu? Vocês estão conectando comigo? Estão entendendo? Não é só palavras. Isso é real nas vidas de pastores. Você tem habilidade, não deixe a habilidade na porta, use a inteligência e chama alguém que sabe como fazer, mas o foco do seu ministério é aqui com 90%, porque isso que dá formação ao seu comportamento, tá bom? O princípio está aí, foca mais aqui para se formar e aprende isso. O treinamento do mão é diferente da formação da vida. Sem a formação da vida, o treinamento do mão vai desviar para ser o mais recente, o mais contemporâneo e tudo isso, né? Então, a ética começa, aqui são a identidade que forma a pessoa, que forma os morais, que forma os valores, que agora começa a aparecer no seu comportamento, nas práticas e atividades, tá vendo? E são essas atividades que engajam com o ambiente. Tá me seguindo? Exatamente. Porque o princípio aqui é o mesmo se você adota para a sua vida particular, também pode tomar esse padrão, esse princípio e aplicar à sua igreja. A falta dessa formação vai implicar também. Exatamente. Mesmo na sua vida também, como na igreja, entendeu? E na cultura realmente, né? Então, o ambiente está olhando ao seu comportamento e o seu comportamento e atividades estão engajando o ambiente.
Se não existe o bottom of the iceberg, o baixo do iceberg, o ponto de referência de suas atividades vai ser aqui. Entendeu? Se você não tem o baixo do iceberg. Com um baixo de iceberg bem formado, uma identidade da sua pessoa com morais e valores bem formados aqui embaixo, aonde ninguém vê, daí a influência do ambiente vai formar suas atividades numa maneira que são relevantes, mas não vão mudar quem você é. Para que você possa ter um efeito aqui com esse tipo de identidade. Você pode trazer o sabor de sal para o ambiente se você mantenha a mistura química e o saltiness, o salgado, natureza salgado aqui, o sabor que sai de suas atividades vão ter uma influência no ambiente. Se você não é salgado, suas atividades vão ser desviadas para ser uma reflexão, um reflexo do ambiente e o seu sabor vai ser o mesmo sabor do ambiente. Tá entendendo? Estão entendendo isso? Tem ocasiões, eu acho que estou entendendo. Então, se você é essa pessoa e por causa desses valores e morais que estão manifestando uma ética que é um reflexo dessa identidade, cria uma quebra aqui. Sim. Depende da ética da pessoa. Qual é a base do ser? Sim, isso acontece. Acontece, é por isso que uma grande parte do mundo pensa que cristãos são irrelevantes. Entendeu? Por quê? A gente, como cristão, estamos agarrando firme esses valores, esses morais, essa identidade, e no comportamento cria uma atividade ou um comportamento que é diferente do ambiente. E de vez em quando é tão diferente que quando eles olham, eles digam, eu não gosto desse tipo de comportamento, é exclusivo, é muito separado, é muito holier than thou, mais santo do que santíssimo, né? E cria uma divisão. Esse é a natureza do reino que é contracultural. E é nossa responsabilidade de saber como é que nós criamos para alcançar sem ser formado. Entendeu? É nesse ponto mesmo que os nossos princípios de missiologia, de evangelismo, tudo isso acontece bem aqui. Como é que nós podemos, nas nossas ações, alcançar uma cultura que é inerentemente diferente do que nós? Uma boa pergunta. Eu acho que são ambos. Que em vários casos, vocês ouviram a pergunta? Não ouviu? Me corrige, mas a pergunta é esse. Bom, pode repetir, eu não preciso. Hoje estamos vendo que muitas igrejas têm mudado o seu comportamento hacia certas atitudes da sociedade, entre elas, uma delas, a relação com as lésbicas e os gays. Então estamos falando de igrejas que han tomado decisões para aceitar essa comunidade de certa forma que outras igrejas não consideram certo. Então minha pergunta é, o que mudou aí? Mudou a sociedade mudando as nossas bases? Os próprios cristãos reinterpretando suas bases para mudar nosso comportamento? E eu acho que
a minha opinião agora é que os dois estão acontecendo. Em alguns casos é uma mistura dos dois, mas em outros casos é um que está acontecendo em vários grupos ou outro. Agora, temos grupos de igrejas que estão realmente ajustando a interpretação de quem é o povo de Deus e o que são os princípios de Deus para o mundo, né? Neste caso, eles estão mudando o entendimento de quem eles são para que eles possam continuar a atravessar esse ponte, né? Esse tipo é um problema. Para mim é um problema. Quando nós redefinimos a visão integral de Deus para o ser humano, assim é um problema. Esse é um problema. Agora, a segunda condição é quando permanece bem baseado em quem nós somos, mas tentamos criar atividades ou atitudes para aproximar, criar uma ponte missiológica para aproximar este ambiente que sempre está mudando. Isso eu acho que é ok, porque nós tornamos a ser todas as coisas para todas as pessoas para que alguns sejam salvos. We become all things to all people that some might be saved. É o Paulo que entende. Então, nós podemos mudar as nossas atividades e comportamento de engajamento para que podemos ser uma influência aqui. Senão, nós criamos uma desconexão. Esse é uma mudança pastoral, não uma mudança de identidade essencial, né? Então, eu tenho dificuldade com as partes da igreja que estão redefinindo a identidade do ser como criatura de Deus com imagem integral. Eu não tenho problema com as igrejas que estão tentando manter isso, mas ajustando isso para que possam alcançar numa maneira magnética, em vez de uma maneira de bater você entende. Agora, a dificuldade com a segunda é que tem outros na igreja, aqui fora, vamos dizer, que estão olhando para esses que estão mantendo identidade aqui, mudando a atividade aqui para que podem alcançar, e eles digam para essa pessoa, olha, você tá abandonando sua identidade, você está abandonando sua herência, você não é mais cristão. Bom, claro que são evangélicos, são crentes, são discípulos de Cristo, mas estão tentando ajustar isso para alcançar isso, né? Até que no início do século XX, várias de nossas igrejas, na fundação das nossas igrejas, a motivação era de mudar como nós alcançamos o mundo para que podemos arrastar o reino para o mundo, né? Foi mais manifestado do que qualquer, muito óbvio, no trabalho do início do exército. Quando eles saíram dos Ivory Towers, da fortaleza da igreja estabelecida, eles disseram, olha, nós temos que alcançar um ambiente muito corrupto. Nós temos que pegar esses que estão sendo perdidos e levantá-los
para que podem experimentar o reino agora. Não somente no futuro, mas agora. Então, entraram e engajaram com a cultura real nas estradas e engajaram numa maneira que foi influenciando o ambiente, sem perder a identidade. Entendeu? Essa é a experiência wesleyana. Exatamente. Precisamente. Um ponto só, para terminar essa secção. Aqui, ética, então, entra bem aqui nessa área, onde os valores e morais começam a ser manifestados na prática. Bem no ponto onde a água, onde o iceberg, onde o baixo do iceberg começa a aparecer em cima da água. Entendeu? Ética é nesta zona que inclui o que é o comportamento observado baseado nos morais abaixo da água.